Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a briga entre herdeiros. O que acontece? Em primeiro lugar, eu já aviso: acontece prejuízo. Além do prejuízo mental, acontece também o prejuízo financeiro, né? E além disso, acontece também a demora de todo o processo, né? De toda essa questão do inventário, acaba demorando muito mais. Vamos pegar então um exemplo de dois herdeiros, né? O pai deles acabou de falecer, a mãe já tinha falecido antes, então eles vão precisar dividir essa herança, né? Vamos dizer que o pai deixou uma casa e outros bens, de repente deixou um outro imóvel também, mas eles vão ter que dividir esses bens entre eles e vão precisar, então, em primeiro lugar, contratar um advogado. Cada um vai procurar um advogado, né? Só aí a gente já vê o início de um prejuízo. Por quê? Cada um está procurando um advogado. Eles poderiam, se estivessem, né, de acordo, contratar apenas um advogado, né? Então aí nós já vemos um primeiro prejuízo. Mas contratando então esses advogados, eles explicam para os herdeiros o seguinte: olha, existem dois tipos de inventário. Um feito no cartório de notas e outro feito no judiciário, né? Uma ação judicial de inventário. O advogado explica: olha, na maior parte das vezes, o inventário feito no cartório de notas é mais rápido. Às vezes, em questão de 2 meses já está tudo resolvido, né? E muitas vezes também ele acaba saindo mais barato que o inventário feito no judiciário. Então, os herdeiros pensam: poxa, eu prefiro o inventário feito em cartório de notas, né? Mas eles vão perceber, né, o advogado vai explicar para eles o seguinte: para poder fazer inventário no cartório de notas, vocês precisam estar de acordo. Vocês precisam estar de acordo com a partilha de bens, né? Não pode haver desavença nessa questão, senão vocês não poderão fazer no cartório de notas, vai ter que ser no judiciário. E é aí que a gente percebe que a desavença entre herdeiros começa a dar mais prejuízo ainda e começa a demorar mais do que era preciso. Ou seja, se eles não se acertarem, o inventário terá que ser judicial, né? Então, eu posso dar algumas sugestões, né, para essas questões. Então, em primeiro lugar, se os herdeiros não conseguem nem conversar entre si, né, se há esse atrito tão forte entre eles, então que os advogados conversem entre si. É importante que os herdeiros não entrem na conversa, né, falem por meio de seus advogados. De repente, os advogados conseguem, né, pacificar a questão, conseguem fazer com que a escritura seja lavrada lá no cartório de notas, né, ou seja, que seja feito inventário lá no cartório de notas, né, depois os herdeiros comparecem para assinar, né. Então, essa é uma sugestão, que os herdeiros, né, não falem entre si. Cada um vai fazendo sua proposta por meio dos advogados, né, eles vão conversando assim. Porque assim, o inventário no cartório de notas tem como requisito, né, a concordância entre os herdeiros, né, mas isso não significa que eles devem estar morrendo de amores um pelo outro, tá? Então eles poderiam conseguir assim se conciliar, né, conciliar as suas vontades, essa partilha de bens por meio dos advogados. Agora, vamos supor que um dos herdeiros, né, não quisesse partilhar a casa onde ele mora. Vamos supor que esse herdeiro morou com seus pais a vida toda, nasceu na casa, né, morou naquela casa a vida toda. Agora, o seu pai faleceu e ele acha que tem direito de continuar na casa, né, que sempre, ele considera que sempre foi, né, proprietário dessa casa junto com seus pais. Mas esse é um pensamento errado, né? Esse é um pensamento errado, a casa deve ser partilhada em dois, né? Então, o que acontece? Vamos supor que eles tivessem, né, dois imóveis para partilhar. Essa casa, né, vamos supor que essa casa valesse 400 mil reais, eles têm ainda uma outra casa, né? De repente o pai possui uma casa, né? Era proprietário de uma casa lá na praia, né? De 300 mil reais, por exemplo. Então, a partilha, num primeiro momento, a partilha seria feita de que forma? Né? Cada um tendo 50% do imóvel, cada um sendo proprietário de 50% de cada imóvel. Né? Vocês acham que isso é uma situação saudável? O que vocês acham que vai acontecer com isso? Então, do mesmo modo que eles não se acertavam para fazer o inventário, agora eles também não vão se acertar, né, para cada um cuidar da casa, né, a sua parte na casa. Eles não vão conseguir dividir as despesas, né, não vão conseguir dividir, né, a administração dessas duas casas.
né? Isso vai dar em briga sempre. Então, o que acontece? Lá no inventário, aí já é uma sugestão, lá no inventário, os bens podem ser divididos de uma outra forma. Pode, por exemplo, constar que esse herdeiro fica com essa casa e o outro fica com a outra casa. Ah, mas outra casa vale menos. Sim, se esse aqui concordar, né, em dar a diferença, né, em pagar a diferença para o outro, né, para que fique a partilha, né, igual, né, em questão de valores, né, essa é uma sugestão. Se acontecer, no entanto, deles ficarem proprietários juntos de um mesmo imóvel, né, vamos supor que esse pai deixou apenas uma casa, e eles vão ser, então, proprietários, né, 50% cada um dessa casa. É uma situação ruim também, né, para quem está brigando, né, para esses herdeiros que estão brigando, eles não se entendem, né, então olha que situação ruim, cada um proprietário de 50% do imóvel, né, o direito não gosta, né, que as pessoas sejam proprietárias juntas do mesmo imóvel, então determinou o seguinte, se uma das pessoas, né, proprietárias do imóvel, quiser vender esse imóvel, a vontade desse que quer vender prevalece, o imóvel terá que ser vendido. E se o outro que não quiser vender o imóvel realmente insistir nisso, o imóvel terá que ser vendido, né, através de uma ação judicial, movida por aquele herdeiro que quer vender o imóvel. Então, essa ação judicial pode resultar na venda do imóvel através de um leilão judicial. Significa que o imóvel poderá ser vendido por um valor muito abaixo do de mercado. Então, olha o prejuízo que pode acontecer, né, se não houver concordância entre os herdeiros. Ok? Era o que eu tinha para dizer. Se você gostou, curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Obrigada e até mais!